Gurizada, a Grenal tá chegando, o final do Campeonato Gaúcho, e a gente pode ter mudanças significativas no time do Grêmio nesse Grenal, nessa decisão que vale o octacampeonato. Domingo, 16 horas da tarde. E o vídeo de hoje que a gente está trazendo é justamente para discutir, para conversar a respeito dessas possíveis mudanças. Se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês querem que mude, o que vocês querem que mude, é sobre isso que a gente vai falar. Mas não sem antes a gente lembrar do pessoal aqui a respeito dos nossos apoiadores aqui do canal. Aqui o Léo Guimarães Food, o homem dos assados, o homem dos hambúrgueres, o homem das pizzas. Tu quer fazer um evento para tua família, para os teus amigos ou para tua empresa, na tua empresa, tu chama o Léo Guimarães, quer servir bem os teus convidados, escolhe teu prato, um assado que ele faz de forma sensacional, top, ou um rodízio de hambúrgueres, um rodízio de pizza, chama o Léo Guimarães, diz que tu conheceu ele através do Entre Linhas Gremistas, que ele certamente vai fazer um precinho camarada para vocês. E também tem o Paleta Atlântida, que também está aqui em cima com o seu loginho, um evento fantástico que acontece todos os anos no Litoral Gaúcho, o maior churrasco a céu aberto do litoral, churrasco de praia do mundo, é o Paleta Atlântida, que também está promovendo aí, daqui a pouco deve promover um reality show, juntando assadores desafiantes, assadores que vão competir pelo melhor churrasco. E um desses assadores é o Léo Guimarães. Os nossos dois apoiadores estão aqui, estão bombando, porque os caras são demais. Mas quem também é demais são vocês, que não podem deixar de se inscrever aqui no canal, se ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho das notificações para continuar recebendo os conteúdos que a gente traz aqui, em especial a nossa live pós-jogo, a nossa live de transmissão do jogo deste domingo, do final do Campeonato Gaúcho, que nós vamos estar aqui para conversar a respeito disso. Tá bom, gurizada? Bom, vamos falar sobre essas mudanças que o Grêmio deve ter no seu time titular para o Grenal de domingo. Pessoal, a gente tem ali algumas posições que a gente... o Quinteiros, ele já montou uma base de equipe, isso está muito nítido, está muito claro. O Quinteiros já montou e ele já tem definido uma base da equipe. Né? Ele, inclusive, já falou isso nas entrevistas. Mas essa base ela pode sofrer alterações, pode e deve, na minha opinião, e acredito que na de vocês, por conta do Grêmio não estar jogando bem, o time, os jogadores não assimilarem, não terem assimilado funcionalmente, né, aquilo que o Quinteiros gostaria de imprimir na mecânica de jogo do time. Tá? E isso deve ser o fator principal, né, um dos fatores principais que vai provocar essa mudança do time titular do time do Grêmio. Muita gente, a gente começou o ano, né, nós aqui do Entre Linhas, inclusive, dizendo que o time titular do Grêmio deveria contar com os dois meias, Monsalve e Cristaldo. Né? Eu falei isso, a Cris falou isso, a gente gostaria de ver esses dois jogadores no time titular, mas ficou nítido e fica cada vez mais nítido que o conceito de jogo do Quinteiros não cabe, não funciona para esses dois jogadores nas funções que ele tem ali atribuído a essas peças dentro da funcionalidade que ele quer imprimir. Né? O Monsalve jogando um pouco mais aberto, o Cristaldo jogando por dentro, não está funcionando, tá? E até não está funcionando com outras peças, mas é importante a gente destacar que, embora os dois sejam excelentes jogadores, eu gosto muito do Cristaldo, ele tecnicamente é muito bom, o Monsalve também é muito bom, mas eles não estão funcionando. Então a gente deve ver, em função disso, em função até de uma necessidade da gente ter uma equipe mais forte fisicamente no meio de campo, a gente deve ter uma mudança fundamental nesse time que começa o jogo domingo, que é um tripé de volantes. Se fala muito internamente que o Edenilson vai ser titular do Grêmio no Grenal. Fala muito disso, tá? Isso é praticamente definido. O Edenilson vai ser titular do Grêmio no Grenal. Existe ainda uma possibilidade de se armar um esquema que o Edenilson não seja necessariamente o cara formando um tripé de volantes por dentro, né? Pode acontecer do Edenilson ser um cara a ocupar a posição de extrema pela direita. O problema é que o Edenilson deslocado para a direita, ele vai tirar da posição que melhor tá um jogador que é talvez um dos pilares desse time do Quinteiros, um dos caras que está jogando melhor e dando melhor resposta, que é o Christian Oliveira. Então, não acreditamos, tá, que a mudança da entrada do Edenilson implique numa alteração do funcionamento do setor ofensivo, em especial do Christian Oliveira, que tem jogado muito bem. Ok? Então a gente está imaginando que o Edenilson entrando no time vai entrar jogando ou pelo lado esquerdo ou jogando por dentro, formando um tripé de volantes com o Cuejar, que está pedindo desesperadamente para jogar, mais o Vijaçante.
tá? Aí a gente vai ter um tripé de volantes. Se isso acontecer, evidentemente, nós vamos ter o Cuéllar jogando na primeira função do meio de campo, guardando a defesa, como o modelo de jogo do Quinteiros está implantando, né? Num lado vai ter o Vijaçante e no outro lado vai ter o Edenilson. Resta saber quem vai jogar de qual lado, né? Que podem até se revezar, isso não tem problema nenhum. Mas uma organização inicial, certamente um começa de um lado, outro começa do outro, dependendo das melhores aptidões de cada um deles. Tanto faz. Pode acontecer isso, tá? Isso até é uma tendência. A tendência que se tem, informação que se tem, é que o Grêmio deve começar a partida com esses 3 jogadores formando um tripé no meio de campo. E aí a gente pode trabalhar também algumas alterações, e aí não de sistema, nem de mudança de esquema, mas de nomes. Né? É claro que essa mudança, essa incorporação de mais um volante no meio de campo, pode implicar, por exemplo, que ao invés de jogar no 4-2-3-1, com o Vijaçante normalmente fazendo esse papel de segundo volante, e o Edenilson talvez um pouco mais solto, talvez a gente já acabe jogando numa espécie de 4-1-4-1, e aí com um volante, o Cuéllar mais fincado, mais posicionado para marcar, enquanto os outros 2 volantes fazem papel de 2 médios. E isso funcionou. Isso é uma função assim que normalmente quando os times encaixam, quando os times montam as suas estruturas de linhas, né, linhas de 4, que é um conceito de muito fácil entendimento dos jogadores, é muito beabá, é muito básico deles, então isso é muito compreensível para os jogadores, então isso talvez venha a resolver o problema de funcionalidade do time, né? Dando mais oportunidades, dando mais possibilidades de criação de linhas de passe no momento da saída de jogo, onde a gente está tendo muitos problemas. Que a gente não tendo a possibilidade de passar, de encontrar um bom passe ali na transição ofensiva, a gente acaba fazendo muito balão, né? Muito lançamento direto, muita inversão de jogada para os pontas, para os laterais que de repente estão colocados numa posição do outro lado do campo, se a gente está com a bola da esquerda para a direita, e assim por diante, vice-versa. Então, a presença de 3 jogadores pelo meio, a tendência é que isso acabe facilitando a criação de linhas de passe para essa transição ofensiva, ok? E fora isso, o sistema de jogo e o esquema de jogo não deve mudar muito, com 2 extremas, né? Mais um centroavante, que pode não ser o Bright White, em função do problema físico que ele teve no jogo contra o Atlético, não é seguro, embora ele esteja vai ser relacionado, está pedindo para jogar, talvez ele esteja descontado fisicamente, não tenha condições de começar o jogo. Então, a gente pode ver os 2 extremas que devem ser, por merecimento, o Christian Oliveira e o Amuso, jogaram muito bem, mas o centroavante, que se não for o Bright White, vai ser o Arezzo. E na linha defensiva, não devemos ter muita dúvida, Volpe, João Pedro, o Gemerson deve retornar para a zaga ao lado do Wagner Leonardo, e na esquerda talvez haja uma dúvida entre o Lucas Esteves e o Luan Cândido, por conta até da condição física. De repente o Lucas Esteves sentiu algum problema, e o Luan Cândido até precisa jogar, precisa adquirir ritmo, precisa adquirir também entrosamento com os companheiros. Se não houver condição para o Lucas Esteves, certamente o Luan Cândido vai ser titular. Então essa questão da lateral esquerda depende muito mais de uma avaliação física e médica do que opção técnica, eu entendo. E aí seria esse o time titular do Grêmio. Uma mudança substancial no funcionamento desse time pelo meio, que é o que a gente espera, na medida que a gente vai ter 3 volantes, um tripé de volantes, liberando, quem sabe, os extremas para poder atacar com mais ímpeto e, de repente, claro, acompanhar o avanço dos laterais, que o Inter usa bastante ao longo da partida. Vai ser importante que os nossos extremas recuem para recompor e ajudar para que os nossos laterais não sofram 2 contra 1. Vai ser importante essa recomposição, mas com 3 volantes a gente vai ter uma capacidade de cobertura maior, dando possibilidade de um contra-ataque mais veloz e mais potente, mais técnico, especialmente com o Amuso, que entrou e está jogando muito bem. Esse é o time. E essa é a possibilidade que a gente pode ter no Grenal, que eu gosto muito dessa ideia. Eu te pergunto para vocês aqui o que vocês acham. Vocês gostam dessas mudanças, essas possíveis mudanças? Deixem um comentário de vocês aqui no nosso vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para continuar nos acompanhando aqui no canal Entre Linhas Gremistas. E fiquem ligados que domingo vai ter transmissão de jogo, o Grenal e a nossa live pós-jogo. Certamente estaremos aqui para debater o que aconteceu no Grenal. Esperamos com uma vitória e o título do Grêmio. Um grande abraço e até a próxima.